Olá pessoal, joinha, tudo bem? De novo por aqui, Dayan Cardoso do Expert da Construção. Estou aqui hoje para falar com você sobre os medos que costumam atormentar aí as pessoas que vêm empreender. Mais especificamente, quem empreende na área de marido de aluguel, que quer se tornar aí um empreendedor, passar a faturar aí e ganhar um valor razoável, ou melhor, muito mais que isso, ganhando e trabalhando para si mesmo, começando seu próprio negócio com marido de aluguel. Vamos lá. O que acontece geralmente? Geralmente, as pessoas têm trauma de começar algo novo. Afinal, a gente é educado a gente ter uma cultura onde a gente começa na escola a ser parcialmente educado para cumprir carga horária. Não é verdade? Eu não sei se vocês sabem, mas as escolas foram criadas a partir do momento que começaram as indústrias. E de lá para cá, elas formaram pessoas com uma certa capacidade para poder cumprir horários, né? Já criava-se desde pequeno, a pessoa conseguia ter uma carga horária cumprida corretamente e também tinha algumas habilidades, leitura, alfabetização e algumas coisas a mais. E aí as fábricas aproveitaram isso, tá? Isso é a parte da era industrial. Não sei se você sabe disso, mas a título de informação vou te contar aqui. Beleza, a gente precisa romper com esse elo, tá bom? O que acontece geralmente? Como você foi acostumado ao longo da sua vida aí, geralmente a gente gasta de 10 a 12 anos, todo o processo escolar da sua vida, você passou por isso tudo, dificilmente você quer se arriscar muito. A gente tem uma tendência aí entre que você estuda, arruma um emprego, aposenta, arruma um emprego, compra sua casa aí financiada, em milhares de prestações, compra seu carro, aposenta, morre. Acabou a vida. É preciso romper esse trajeto, ok? E para que isso aconteça, é preciso vencer os medos. Que medos são esses? Que medos são esses, Dayana? Porque assim, geralmente os medos fazem com que a gente trave, tá bom? Que a gente não tome o pontapé inicial, né? Vou falar agora para você que já trabalha. Pode ser que você ainda não trabalhe, mas para você que já trabalha, tá? Vamos levar em consideração que você tem lá sua carga horária, você já tem aquele dinheiro que você recebe todo dia, todo mês, quer dizer. E se você está acostumado àquela renda fixa todo mês, possivelmente é bem claro que você já tenha comprometido ela, certo? E aí você não suporta muito viver sem a ideia de que aquilo possa ser abalado, né? Só que esse medo, ele te trava tanto que ele não permite que você crie uma coisa nova, onde você pode ter muito mais do que o que você já tem. Só que a partir daí você vai depender de você. Cuidado com a insegurança, onde você acha que depender do outro pode ser uma boa, porque na verdade pode ser muito pior. Você pode simplesmente chegar no próximo mês e ser chamado no escritório da empresa onde você trabalha e a sua carta de aviso ou demissão já está na mesa. E aí? O que você vai fazer? Tá? O que você vai fazer? Já pensou nisso? Olha só, gente. Existe aí, a gente fez uma listagem e existem aí mais ou menos 4, a gente listou 4, não quer dizer que seja uma verdade absoluta, tá? A gente listou aí 4 medos que a gente percebe no pessoal que começa a empreender como marido de aluguel, tá? Quais são eles? Tem aquelas pessoas que ficam sempre olhando as outras pessoas fazerem alguma coisa e não tomam atitude, tá? Cuidado para não cair nessa, tá bom? É sempre muito importante que você se movimente, tá? Ficar de olho no que as pessoas fazem e paralisado, nossa, o cara começou a ganhar dinheiro, mas se você não fizer nada e ficar só olhando, infelizmente não vai te trazer resultado nenhum, tá? É sempre importante se movimentar. O que eu falo que é se movimentar? Só para ficar bem claro. É você, se você realmente quer entrar na área, começar a buscar informações a respeito, tá? Seguir pessoas que realmente tenham resultados. Isso é uma coisa muito importante. Estar sempre conectado com quem tem resultado. Nunca com quem fala de resultado, mas com quem realmente tem resultado, de fato. Tá bom? E colocar em prática, né? A princípio, absorver todas as informações necessárias, procurar
um upgrade aí de tudo que você pode conhecer a respeito daquela área que você começou aí a deslumbrar, no caso aqui nosso seria de marido de aluguel, e começar a colocar em ação a pequenos passos, certo? O segundo grupo de pessoas é aquele que fica parado, que fica vendo alguns tipos de curso no YouTube, como fazer algumas coisas, mas não coloca nada em prática, tá? Ele até começa aí a ver algumas coisas, mas fica só assistindo, tá? Se você começa algum processo e você não começa a fazer um passo a passo para melhorar a cada momento e vencer cada etapa, a etapa seguinte costuma ser muito mais difícil, caso você chegue nela. Então, é importante ficar atento com isso. Por quê? Porque é preciso ter uma certa consistência. Eu costumo falar muito para o pessoal que a gente treina. A consistência é uma chave fundamental. Porque se você não tem consistência para aprender algo novo, se você não tem consistência para manter o que você já faz, se você não tem consistência para manter um horário, dificilmente você vai conseguir ter resultado significativo em alguma coisa que você vier fazer. E não é só com relação ao que a gente está falando aqui, que é para você se transformar num marido de aluguel, tá bom? Em qualquer outra área da sua vida. Pode ser que não seja impossível, mas vai ser muito mais difícil. Vai levar muito mais tempo. O que geralmente é o ativo mais importante hoje em dia, certo? O terceiro grupo de pessoas é o que até tenta começar, mas aí vem aquela primeira dificuldade, né? Os primeiros desafios, porque sempre vai ter desafio. O que você tem que ter em mente quando você quiser colocar um empreendimento em funcionamento, no caso, trabalhando como marido de aluguel, é que você vai ter obstáculos, tá? O que importa é que você tem que vencer os obstáculos. A cada obstáculo, uma solução. Lembra que eu falei em alguns vídeos anteriores? Nós somos solucionadores. Pessoas que têm problemas geralmente entram em contato para poder buscar uma solução. Quando você chegar lá, vai ter obstáculo. Vou te dar um exemplo de obstáculo. Às vezes tem umas pessoas que são mais difíceis de lidar, pessoas muito mais questionadoras, tá? Você vai ter cliente assim. E às vezes aquele excesso de questionamento em um dia difícil seu, às vezes você não está num bom dia, né? Tá lá com alguns problemas acumulados, não conseguiu resolver, e aí o contraste entre essas duas coisas pode gerar um desconforto. Só que nesse momento você tem que entender que você é o solucionador. Para cada problema, uma solução. Então, solucione essas questões relacionadas a esse relacionamento que vieram a ocorrer lá no seu atendimento. E também pode ser, só mais um outro exemplo ainda dentro desse tópico, pode ser que você venha fazer um serviço e não dê muito certo, né? Vamos lá, um exemplo, você começa a fazer alguns testes lá, por exemplo, para troca de um chuveiro e você não consegue de primeiro identificar o problema. Isso pode acontecer, tá? A gente tem até um exemplo bem clássico que a gente às vezes tenta passar alguns cabos para conectar um aterramento e quando você vai notar não existe mangueira e a mangueira que existe não passa os cabos e aí você vai ter que criar uma solução, tá? É certo que a gente vai falar sobre isso outra hora, mas é só para esclarecer melhor que você é sempre o solucionador e não o cara que reclama, fica vendo só dificuldades, tá bom? A cada dificuldade que existe, você pode criar uma oportunidade ao invés de fazer isso, tá bom? E, por final, o nosso quarto tipo de pessoa é aquelas pessoas que estão sempre se preparando, mas nunca dá o pontapé inicial. O que é isso? A pessoa às vezes faz muitos cursos, se informa ao máximo, mas tem aquele medo de colocar o pé na água, tá bom? É importante. Se você faz todo o processo, aprende tudo que tem que ser feito, é importante você colocar o pé na água. É normal que você não precise de uma vez, tá? Mas faça um pequeno serviço, comece. Eu acho que é sempre importante isso. Faça seus anúncios. No primeiro contato que você tiver, a primeira oportunidade, vai lá. Faça uma experiência de campo. Converse com seu cliente. Sempre seguindo à risca aquilo que a gente falou. Por quê? Porque é sempre importante você estabelecer um bom relacionamento. Feito o serviço, faça o teste junto com o cliente.
para que ele verifique que realmente foi feito. Questione ele sobre se tudo ficou bom, se ele gostou do atendimento, como é que foi o relacionamento dele lá com você, se deu tudo certo. Se ele realmente gostou, pede sinceridade nisso tudo. E por fim, volte, perceba quanto tempo você gastou, anote tudo, faça um relatório. Por quê? Porque você tem as coisas que você vai poder melhorar no próximo e tem as coisas que você pode manter. Tá? Você vai criar um padrão de atendimento com relação a isso. Levando em consideração que cada imóvel é diferente, mas sempre vai poder criar um padrão. Tranquilo? Vamos lá. Esses receios, tá? Eles podem chegar a um nível profissional indesejável para muita pessoa que deseja empreender como marido de aluguel, tá bom? E assim o tempo vai passando, entra janeiro, sai janeiro, infelizmente não muda nada. E é por isso que é importante que você, faça acontecer, que você realmente coloque em prática o que você aprendeu. Então, só relembrando os nossos 4 passos, tá? O primeiro, que não consegue dar os primeiros passos, tá? Que fica olhando o que os outros fazem e não faz nada, né? O segundo, o que fica às vezes olhando alguns cursos, mas mesmo assim não toma nenhuma atitude. O terceiro, que até tenta começar, mas quando ele tenta ter a primeira dificuldade e ele prefere desistir, ele acha que é melhor aquilo que ele já vivia antes, que pelo menos era mais tranquilo, e aí ele acaba deixando de ter uma chance muito maior, muito mais proveitosa e produtiva na vida, em termos de resultado e até de conhecimento, viu, gente? É certo que quando você se relaciona com muito mais gente e tem acesso a uma cultura muito maior de relacionamento, é certo que você vai ser diferente de uma pessoa que tem um cargo fixo em algum lugar que você tiver. Por quê? Porque o número de interferências na sua vida vai ser menor, tá bom? E, por fim, os que nunca se sentem preparados, que investem muito em curso, informações, mas não colocam o pé na água, tá bom? Não se acostume com pouco, você pode muito mais. Essa é a dica para você que quer empreender, que quer começar aí a trabalhar e a faturar de fato, para ter uma vida plena aí com resultados e com tudo de melhor que o empreendedorismo como marido de aluguel pode oferecer, certo? E você? Você já teve medo de alguma coisa? Você já passou por situações onde você conseguiu superar alguns medos? O que é importante entender sobre isso é que você precisa analisar coisas que já foram superadas e que deu certo para você mesmo. Porque às vezes a gente supera medos diariamente, só que quem cria eles tá aqui, certo? Aquele hábito de tentar se prender a uma pequena segurança que dura uma vida inteira e não traz resultado, pode ser muito mais perigoso do que você adicionar risco naquilo que depende de você e que você controla, porém que te deixa em outro patamar. Lembra disso. O que acontece? Às vezes você se acostumou tanto com aquele pequeno pote de ração com o mínimo esforço possível, onde você tem a mínima responsabilidade possível, que você não quer arriscar abrir os portões da selva para enfrentar tudo que lá tem e toda a diversidade que nela tem, para conseguir conquistar tudo que nela existe, certo? Então leve em consideração que às vezes é preciso que você faça alguns rompimentos, tá? Leve, por exemplo, no nosso caso, quantas casas, residências e imóveis tem no Brasil? Para você entender o potencial desse mundo do negócio. A gente tem por volta de 72 milhões de imóveis. 72 milhões que precisam de manutenção diariamente. Fora as manutenções, tem o mundo digital hoje, ele está implementando venda direta, onde faz entrega direta na casa do comprador. Todos esses produtos que chegam lá precisam ser montados, precisam ser instalados. E geralmente não tem ninguém para fazer isso.
Seja um caso que tem pessoas mais de idade, ou pessoas muito jovens, ou pessoas que trabalham direto. A gente sabe que a gente vive num momento difícil e isso ainda cria uma nova necessidade em relação a isso, a falta de tempo de todo mundo. Às vezes você compra um aparelho e você precisa instalar ele e você não tem tempo de instalar. Então, essas horas, num clique, num telefone, você contrata um profissional, tá? Então, assim, por que eu tô te falando isso? Para lembrar para você que mesmo com o medo que você possa vir a ter de entrar no mercado, se você se organizar, se você se prontificar para poder criar uma carteira de clientes, né? Dimensionar uma rota onde o seu plano de negócio, onde você vai atender, fazer uma boa distribuição de anúncios, tanto de forma digital como de forma física, nessa região que você vai atuar, no geral você vai faltar tempo para que você atenda todas as suas chamadas. No geral, isso costuma acontecer, isso costuma surpreender. O que no início era um medo de não ter um serviço, pode virar um medo de dar conta de atender tudo. Interessante, né? Porque as coisas mudam de dimensão. Às vezes a todo momento, as coisas vão se transformando, né? E isso é bem comum. Como a demanda é muito grande e o mercado ele precisa disso de forma imediata, é preciso que você, inicialmente, comece o seu negócio e à medida que ele vai crescendo, é preciso que você desenvolva novas habilidades, onde você vai treinar mais gente para poder ajudar você a ter ainda mais resultados, a melhorar, a trazer mais soluções para a vida de mais pessoas ainda. Não é verdade? Então, assim, o mercado está aquecido, tá? Tem muita gente precisando desse profissional, saiba disso. Independente do que já tem lá, tem muito espaço sobrando, porque eu sei que tem muita gente trabalhando, mas lembra sempre, será que essas pessoas estão bem capacitadas para atender o pessoal? Se eu te falar quantas frustrações a gente atende quando a gente fala com as pessoas, você ficaria encabulado. Nunca se deixe acostumar com medo, com a situação onde você paralisa, trava, tá? Vou te contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos atrás, para você entender como que funcionou. Vamos lá. Há uns anos atrás, quando eu comecei, na verdade, foi o que me levou a começar a empreender. Eu trabalhava em uma empresa como todo mundo, tinha uma métrica de salário e aconteceu de eu tentar dar novas sugestões sobre aquilo que poderia ser feito na empresa. E algumas delas era relacionado às cargas horárias. E eu não sei se houve um mal entendimento ou o que houve, eu só sei que, ou se foi só uma coincidência, depois de um certo tempo, eu fui chamado no escritório e tive a minha demissão decretada. Até aí tudo bem, eu achei que estava tudo certo, só que o problema maior foi que ele alegou também que não teria recebido os últimos serviços que eu tinha exercido e que assim eu seria afetado com relação àquilo. E assim, na época eu fiquei muito frustrado com relação a isso, porque assim como você, eu trabalhava numa empresa. E quando a gente trabalha numa empresa, o que acontece? Você tem uma confiança sobre o seu recebimento. Você julga que tudo que está ali é muito seguro, entendeu? Mas olha só, é um julgamento incerto, tá? Em alguns casos, arriscadíssimo. Depende do ponto de vista de quem está por trás dos negócios, né? A gente tem aí inúmeras empresas que falem que demitem todo mundo e cada vez mais é mais comum. Por quê? Porque é mais exigido cada vez mais habilidade de quem está na frente dos negócios. Então vamos lá. O que aconteceu? Eu fui demitido e eu ainda fiquei sem receber o equivalente a 2 meses de trabalho. Nessa época eu já tinha um pouco em atraso
e ainda fiquei sem receber. E nesse momento fui muito questionador comigo mesmo. Porque eu decidi que, cara, se eu trabalhava com uma empresa e dava toda a credibilidade nela, por que aconteceu isso? Né? Se era tão seguro, por que aconteceu isso? Geralmente tem uma teoria que diz que quando você arrisca pouco, você tem mais chance de ter segurança. E é assim, é certo. Em parte ela é certa. A ideia é essa, né? Você vai trabalhar por um salário, automaticamente quem está por trás dos negócios tem um risco maior, ele tem uma margem maior ou um prejuízo eventual. Isso pode acontecer. Então, fui chamado, como eu estava dizendo, e demitido e com 2 meses sem pagar, sem receber. E aí? Eu decidi então que a partir daquele momento eu não trabalharia mais para outras pessoas. Eu decidi que a partir de então eu iria implementar tudo aquilo que eu queria que fosse implementado no negócio do outro no meu negócio. Eu iria me dedicar ao máximo, fazer o maior esforço possível para fazer meu negócio decolar. Então, eu decidi criar anúncios falando sobre o serviço. Eu já tinha as habilidades necessárias, tá? Na área. E aí eu decidi criar anúncios. E rapidamente começou a surtir efeito. Algumas pessoas entraram em contato, pediram para fazer orçamentos e começou a ter fechamentos. Eu assim fiquei muito encantado, confesso que eu achei muito interessante. E no passar dos dias e das semanas, eu decidi tomar uma nova atitude, que eu trabalharia como se fosse uma empresa e não como se fosse uma pessoa física, que o meu faturamento seria o equivalente a de uma empresa. E apliquei isso novamente. Automaticamente eu comecei a ter resultados de semana no que eu normalmente ganharia no mês. E isso foi mais uma vez muito positivo para mim no mundo dos negócios. Então, como eu percebi que era replicável, comecei a treinar pessoas para trabalhar comigo e comecei a multiplicar isso. E foi aí que as coisas começaram a ter muito resultado. Tá? Então, por que eu estou te falando isso aqui? Porque em todos esses momentos eu passei por muito medo, tá? Desde o início lá, quando eu fui chamado ao escritório e tive a carta de demissão feita, e eu fiquei com muito medo. E o pior ainda, como eu não recebi aqueles valores, aquilo criou uma certa pressão, uma certa urgência na minha vida. Porque quando a gente tem aluguel para pagar, família e tudo mais, essas pressões aumentam um pouco. Isso é normal. Isso faz com que a gente sinta medo. A primeiro passo, a gente já quer sair logo procurando emprego, tá? Não quer dizer que isso sirva de exemplo para ninguém, tá? Cada um tem sua história e cada um tem seus meios. O que eu tô falando para você aqui com relação a isso é para que você entenda que independente do medo que você tenha, você tem que criar circunstâncias para superar, tá? Porque geralmente nessa área, quando você depende mais de você, é muito mais seguro do que quando você depende de terceiros. Aquilo que você não sabe não é controlável, mas sobre você sabe. O seu esforço, você controla. O esforço de terceiros, não sempre. Então, toma muito cuidado quando você coloca sua confiança num terceiro ou numa terceira via, porque isso pode acabar mal e geralmente a consequência pode respingar em você, assim como aconteceu comigo, tá? Por que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente toma algumas decisões com seriedade, com comprometimento, tá? É sempre importante levar em consideração isso. Se você vai começar uma coisa, não importa o que for, seja comprometido 100%. Faça o seu melhor na condição que você tem, tá bom? E daí você vai começar a colher frutos do resultado disso que você fez. E você vai ver que vai valer a pena, entendeu? É sempre importante e lembrar que não é qualquer atitude, qualquer decisão. Você vai tomar uma decisão para que você venha trabalhar para você e a partir daí você vai começar a saber mais sobre o que você quer fazer. Quais são as formas, tá? Se educar mesmo, tá bom? E outra, adquirir algumas habilidades com muita disciplina, entendeu? Tente ser o melhor.
que você pode. E amanhã, o melhor que você foi depois de ontem. Depois de hoje. Entendeu? É com dedicação que se constrói resultado. Leve em consideração que a chave de tudo é sempre o resultado. Mas que antes você precisa ser bom, certo? Para depois produzir resultados. E só no final ter o resultado disso tudo. Entendeu? Então, isso vai fazer toda a diferença. Certinho? O receio de que as coisas podem não dar certo, pode acontecer. Isso é normal, só não pode deixar que isso trave você. Tá? Às vezes você vai julgar, não, eu não tenho um perfil empreendedor, eu nunca quis fazer isso porque, nossa, é muito cansativo. Toma cuidado, porque às vezes você está colocando a ficha na mão do outro e você não sabe como vai ser jogado esse jogo. E no final pode ser que respingue em você. Então, quando é você que está com as cartas na mão, é você que decide. Tá? Não estou te falando que vai ser fácil, mas que é possível. E quando você perceber os resultados que isso vai trazer, isso vai fazer toda a diferença. Isso vai ser uma chave de empuxo. Tá? Que a cada superação você vai querer uma nova. E você vai perceber que você realmente é capaz. E isso não tem valor que pague. Tá bom? Certinho? E lembra sempre que o empreendedor não é aquele cara que espera nada de ninguém, né? Você fala assim, eu não tenho perfil empreendedor, mas olha só, essas coisas, ser empreendedor é uma coisa que pode ser aprendido. É preciso que seja buscado também. Se você não busca, não tem como chegar, né? Então, assim, o perfil do cara empreendedor é aquele cara que busca sempre aquilo que precisa, encontra a solução para aquilo que é necessário, e faz de algumas dificuldades se transformarem em muitos resultados. É sempre nesse sentido, tá bom? Aí vem aquela pergunta assim, tá, mas e se eu não souber o que fazer? Aí eu vou te dizer, você só não sabe o que fazer se você realmente não estiver preparado, tá? E se você não sabe o que fazer, busque o como fazer, né? Lembra que uma das habilidades do perfil do empreendedor é aquele cara que busca sempre por soluções. Tá sempre buscando uma solução. Cara, deu errado isso e depois de um certo tempo isso fica meio que automático. Você é tão capaz que você mesmo tem a percepção que tudo fica muito rápido e, além disso, com um bom resultado. Certinho? Outra coisa que gera muita insegurança no pessoal é o medo de perder o que já tem, né? Coloca-se em xeque-mate aquilo que você já conquistou, tá? Às vezes você já tem um bem lá e você quer se desfazer do seu bem para poder começar a trabalhar, não é verdade? E aí você desfaz aquele bem e de repente você começa a perceber que as coisas não vão indo bem. É assim, se isso vier a acontecer, eu te peço que seja cauteloso, não tome soluções drásticas. Até porque a gente falou sobre isso em outro vídeo, onde você tem que começar devagar. Por quê? Porque você precisa sentir o mercado. Você precisa saber se você realmente gostou daquilo que você está fazendo, né? Para depois mergulhar de vez. Eu acho que é sempre o melhor caminho. Você trabalha no lugar, CLT, começa nas suas horas de folga a prestar o serviço de marido de aluguel e você vai sentir como é que vai funcionar isso no dia a dia. Você vai se relacionar com as pessoas, vai tendo resultados, porque com esses resultados que você começa a ter, você vai começar a perceber que ele é tão, em termos financeiros, ele é tão maior que o que você ganha, que isso vai te impulsionar a melhorar cada vez mais. Tá? E outra coisa que vai te fazer impulsionar cada vez mais é o número de relacionamento que você vai ter. Já viu aquela sensação que você tem que você realmente está sendo útil? É como se fosse um propósito. Cara, eu faço coisas que ajudam as pessoas. Quando você tem isso em mente, não tem nada que te para. Você vai buscar cada vez mais informação, mais conhecimento, vai se dedicar cada vez mais. Tá bom? É certo que tudo que eu estou falando aqui depende
do seu empenho, da sua dedicação, do seu comprometimento. Lembra sempre que o sucesso não é um aliado da preguiça, tá? Daquela falta de vontade, da descrença, tá bom? Quando você tem sucesso em alguma coisa, ou quando você percebe que alguém tem esse sucesso, você pode ter certeza que aquela pessoa teve muito tempo de dedicação para chegar naquele resultado, tá? Muitas horas de conhecimento, aprendizado, melhoria para poder, no final de tudo, ele chegar naquele nível que ele está. Porque a gente melhora constantemente. Nunca vai ser num estalo, tá? Quando você vê uma pessoa fazendo sucesso hoje, não importa em qual área que ela está, isso vem de muito antes. É preciso estar antenado nessas coisas para não criar uma ilusão que não existe, tá? Porque infelizmente os aplausos vêm somente depois de muito tempo que a pessoa já tem resultados e não naquele momento antes onde ele tomou muitas decisões que fizeram com que ele chegasse lá, né? E se você é uma pessoa que quer ter resultado de verdade, né? Quer mudar a sua vida para um outro nível, quer levar junto a sua família, né? Quem não quer trazer mais conforto para sua família, poder viajar, passear, melhorar a vida de todo mundo que convive com você, né? Nessa profissão você vai conseguir fazer isso. Você vai ser um cara com esse acesso. E eu vou te falar, por experiência própria. O que eu estou te falando aqui é uma coisa vivida, não é uma coisa só falada. Vale muito a pena, tá? Tanto em termos profissionais, de aprendizado, de conhecimento, de relacionamento com pessoas, porque você passa a ser conhecido na sua região por todos, onde quer que você vá. Por isso é tão importante, eu sempre falo e friso sobre isso, faça o seu melhor, tá? Tá percebendo que a pessoa não entende muito? Não interessa, faça sempre o seu melhor, dedique o seu melhor, dedique o seu tempo quando você estiver ali, tá? Para tudo. E traz aquele resultado assim, de excelência, onde a pessoa vai falar assim, uau, o cara realmente é bom, tá bom? Isso vai fazer toda a diferença, vai transformar você em um ícone de referência aonde você está localizado, os seus negócios estão funcionando, e você vai ver que tudo vai ser melhor, tá bom? Então, ó, foco em tudo que você quer buscar, se você realmente quer se tornar um marido de aluguel. Lembra bem que desafio vai ter muito, mas que a cada desafio superado que você tiver, você vai ter uma força de empuxo muito maior para superar os próximos. E é por isso começar devagar, tranquilo, para poder sentir como é que está funcionando, e depois você vai começar a decolar para fazer o sucesso que você merece e trazer o resultado para as pessoas que você ama, que realmente vale a pena, ok? E é isso aí, pessoal. Eu espero aí ter ajudado vocês aí com esse tema de hoje, da superação do medo, que às vezes inflige muitas pessoas que querem empreender e que às vezes ficam travados, não conseguem aí um bom resultado, porque simplesmente tem essa dificuldade. Eu sei que acontece e eu sei que é possível superar, tá? Faz toda a diferença, enfrente isso, e se não conseguir, vai com medo mesmo, que mais na frente você vai perceber que vai valer a pena. Tranquilo? Forte abraço, tudo de bom e até mais, pessoal. Valeu!